Sejam todos bem-vindos, amados irmãos, amadas irmãs. Hoje, 28 de setembro de 2020, 26ª semana do Tempo Comum, segunda semana do Saltério. Estamos a caminhar para o fim do ano litúrgico. Faltam apenas mais umas 7 semanas. E continuamos a saborear os mistérios de Deus. Escutai, Senhor, e atendei a minha súplica. O Filho do Homem veio para servir e dar a vida para a redenção dos homens. Vim para servir e não para ser servido. Vim para servir e não para ser servido. Quando celebramos a memória de São Gregório, lembramos daquela passagem: servo dos servos. Quem quer ser maior entre vós, seja o último. Ontem ouvíamos Jesus a dizer: os primeiros serão os últimos primeiros. Há uns que dizem sim, Pai, mas depois não faz a vontade do Pai. E aquele que diz não, mas depois na prática faz. Nós que somos cristãos, será que na prática fazemos uma vida de cristão? Nada melhor senão estarmos unidos ao Pai. Por isso rezemos juntos. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha não grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Cristo tu quatelenda
a prova do vosso poder, quando perdoais e vos compadeceis, infundei sobre nós a vossa graça, para que, correndo prontamente para os bens prometidos, nos tornemos um dia participantes da felicidade celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Job. Um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, Satanás apareceu também no meio deles. O Senhor disse-lhe: "De onde vens?" Satanás respondeu: "Venho de percorrer a terra, de rondar por toda ela." O Senhor disse-lhe: "Reparaste o meu servo Job? Não há ninguém como ele na terra. É um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se afasta do mal." Satanás respondeu ao Senhor: "Porventura, teme Job a Deus de maneira desinteressada? Não o cercastes vós com um muro protetor a ele, a sua casa e a todos os seus bens? Abençoastes o trabalho das suas mãos e os seus rebanhos cobrem toda a região. Mas estendei a mão e tocai nos seus bens e vereis que vos amaldiçoa frente a frente." Diz então o Senhor a Satanás: "Pois bem, tudo o que lhe pertence fica sob o teu poder, mas não estenderás a mão sobre ele." E Satanás saiu da presença do Senhor. Ora, um dia em que os filhos e as filhas de Job comiam e bebiam vinho em casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Job: "Estavam os teus bois a lavrar e as jumentas a pastar junto deles, quando os sebeus arremeteram contra eles e levaram e passaram os teus servos ao fio da espada. Só eu escapei para te vir dar a notícia." Ainda ele estava a falar, quando outro veio dizer: "Caiu do céu o fogo de Deus e queimou e reduziu a cinzas as ovelhas e os teus servos. Só eu escapei para te vir dar a notícia." Ainda ele falava, quando chegou outro e disse-lhe: "Os caldeus, divididos em 3 grupos, lançaram-se sobre os teus camelos e levaram-nos e passaram os teus servos ao fio da espada. Só eu escapei para te vir dar a notícia." Ainda ele falava, quando o outro entrou e lhe disse: "Os teus filhos e as tuas filhas estavam a comer e a beber vinho em casa do irmão mais velho, quando um vento impetuoso veio do lado do deserto e abalou os 4 cantos da casa. A casa desabou sobre os jovens e morreram todos. Só eu escapei para te vir dar a notícia." Então Job levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Depois prostrou-se por terra e disse: "Saí nu do ventre da minha mãe e nu para ele voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor." Em tudo isso, Job não cometeu pecado,
nem disse contra Deus nenhuma blasfêmia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Escutai, Senhor, e atendei a minha súplica. Ouve, Senhor, uma causa justa. Atendei a minha súplica. Escutai a minha oração, feita com sinceridade. Escutai, Senhor, e atendei a minha súplica. Sede vós a fazer o meu julgamento, pois vossos olhos veem o que é reto. Se perscrutais o meu coração e o provais com fogo, não encontrareis em mim iniquidade. Escutai, Senhor, e atendei a minha súplica. Eu vos invoco, meu Deus, respondei-me. Ouve-me e escutai as minhas palavras. Mostrai a vossa admirável misericórdia, vós que salvais quem se acolhe à vossa direita. Escutai, Senhor, e atendei a minha súplica.
esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve uma discussão entre os discípulos sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, que lhes conhecia os sentimentos íntimos, tomou uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem acolher em meu nome uma criança como esta, acolhe-me a mim. E quem me acolher, acolhe aquele que me enviou. Na verdade, quem for o mais pequeno entre vós, esse é que será o maior. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos um homem expulsar os demônios em teu nome e quisemos impedi-lo, porque ele não anda conosco. Mas Jesus respondeu-lhe: não lhe o proibais, pois quem não é contra vós é por vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amabilíssimos irmãos do Senhor, paz e bem. Paz e bem. Deus é luz. A sua palavra torna-se um raio de luz que vem sobre aqueles que estão abertos a ela. Ipso facto, esta é a tarefa de Jesus Cristo: trazer a luz de Deus ao mundo, revelando os seus mistérios. Amados irmãos e amadas irmãs, reunimos-nos aqui e agora para esta Santa Eucaristia, por fidelidade à nossa fé, porque o Senhor insistentemente nos chama a velarmos pela humildade e pela nossa firmeza da fé ou conversão. Nisto, o cristão é chamado a aventurar-se muito além, isto é, a aceitar os sofrimentos que lhe aparecem, mesmo os injustos. Dizia o filósofo Kierkegaard que o sofrimento é indispensável da fé. Ele é característica da fé. Fim de citação. Pois, na primeira leitura do livro de Job, capítulo 1, versículos 6 a 22, o agiógrafo mostra-nos, a nós cristãos, e não só, a decisão tomada no diálogo entre Deus e Satanás. Mas Job não conhece e nem sabe esta decisão. Na verdade, Job, sendo um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal, mesmo assim, o Senhor permite que ele seja provado nos bens e nos afetos mais queridos, os filhos. Tal como aconteceu quando da prova de Abraão, Gênesis 22, versículo 1. Prezados irmãos na Santíssima Trindade, a justiça de Job não somente sai ilesa, mas no fim Job pronuncia uma aceitação da vontade divina, cheia de fé e humildade. Saí nu do seio de minha mãe, e nu
para ele voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Sim, e hoje, quanto a nós que procuramos empregos, que somos despedidos do serviço que amamos, mesmo sendo especialistas de um ministério, somos excluídos e oprimidos, assim aceitando alguns que não têm experiência daquele trabalho. Também aceitaríamos a justiça de Deus como Jó? Ou teríamos falado mal do Senhor? Cada um tem uma resposta a dar. Jesus, no Santo Evangelho, segundo São Lucas, capítulo 9, versículos 46 a 50, nos chama a atenção de que quem for o mais pequeno entre vós, esse será o maior. Sim, quem quiser tornar-se grande, deve colocar-se ao serviço dos mais pequenos. Por isso, não é dominar sobre os outros que faz que alguém se torne grande, mas sim o serviço aos pequenos e desprezados do mundo. O serviço aos que não têm vez nem voz. Porque quem serve os pequeninos serve a Cristo e ao próprio Deus. Todavia, o cristão é quem escuta a palavra sobre o reino e recebe o auxílio que Cristo lhe oferece. É cristão quem ajuda os pequenos, os miseráveis. É cristão e cristã quem vive preocupado ou preocupada com os outros e as outras. Portanto, é este o itinerário para se chegar à felicidade eterna. O caminho do serviço, no qual consideramos os outros superiores a nós, como faz uma criança ou um criado. Que a Santíssima Virgem Maria nos ajude a compreendermos os mistérios do seu Filho Jesus. Que assim seja. Assim seja. Foi então a catequese do Reverendo Padre Lucas Luati, da Congregação dos Missionários Teresianos, nesta missa semanal. Hoje é segunda-feira, 26ª semana do Tempo Comum. Irmãos e irmãs, tomando uma criança e colocando-a junto de si, Jesus mostrou aos discípulos que o maior entre eles era o que fosse mais pequeno. Peçamos ao Pai que nos ensine a nós também, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Francisco e pelos bispos, pelos presbíteros e diáconos, para que não procurem saber qual deles é o maior, mas sejam humildes como crianças e servos de todos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os que são envolvidos pelo grande mistério do sofrimento humano que enche a história do mundo, para que o vivam com a humildade e a aceitação de Jó, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor.
pelos que são vítimas das ciladas e seduções do demónio, para que não blasfemem contra Deus, mas o bendigam por lhes ter dado tudo quanto têm. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que têm ciúme do bem que outros fazem, para que a resposta de Jesus aos seus discípulos lhes converta o coração e os sentimentos. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós aqui reunidos à volta da palavra e do altar, para que o Senhor nos torne pacientes na hora da provação e simples como as crianças ao servirmos os que precisam. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor Deus Santo, ouvi as preces dos vossos fiéis e ajudai-os a dar testemunho diante dos homens de tudo aquilo que o Senhor Jesus disse aos apóstolos. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Deus de misericórdia infinita, aceitai esta nossa oblação e fazei que por ela se abra para nós a fonte de todas as bênçãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus da aliança e da paz, é verdadeiramente nosso dever
é nossa salvação. Dar-vos graças sempre e em toda parte. Vós chamastes e fizestes sair Abraão da sua terra para o constituir pai de todas as nações. Suscitastes Moisés para libertar o vosso povo e conduzi-lo à terra prometida. Na plenitude dos tempos, enviastes o vosso Filho, hóspede e peregrino no meio de nós, para nos redimir do pecado e da morte, e destes ao mundo o vosso Espírito, para fazer de todas as nações um só povo, que caminha para o vosso reino, na liberdade dos filhos de Deus, segundo o mandamento novo do amor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo